Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Mandou um vídeo aqui no quadro do Esporte Sem Firula e também no canal do Diego Aiwata, onde eles trouxeram as últimas informações da movimentação e do jogo das cadeiras no mercado alviverde. É isso mesmo, um zagueiro de peso pode estar a caminho do Verdão, interessa muito para fazer uma dupla aí, quem sabe com o Gustavo Gomes. Fique até o final do vídeo, já deixei no comentário a opinião de vocês, vamos embora pro vídeo. Em relação aos interesses do Nino, do Gerson, da história do Palmeiras, fica ali, ó. Tá só vendo o que tá acontecendo por fora na questão do Matheus Pereira. O Cruzeiro, claro, vai fazer todo o esforço do mundo, inclusive a compensação da saída do Gabriel pode ser colocada na renovação, mas o Palmeiras fica de olho, porque a saída do Leonardo Jardim, ela deixou a situação ainda em interrogação. Repito, o Cruzeiro tem uma vantagem muito grande para a renovação de contrato. E essa situação envolvendo esses dois jogadores do Zenit, elas passam também pelo interesse do Zenit em atletas do Palmeiras. Tá? Fala-se muito do Riquelme e Felipe. E outro nome que foi colocado em pauta também é o do Alan. Também é o do Alan. Só que o Alan, o staff dele, explicou ao Palmeiras que ele quer um mercado de mais amplitude. Pelo que ele tá jogando, ele não pode ir pro Zenit. Ele não quer ir pro Zenit. Agora, escuta, seu juiz, me diga uma coisa. A figura mais querida do apito e da bandeira... Vem cá, tem valores. O senhor não acabou. O senhor não quer boa informação? O senhor chorava pra ter boa informação, bomba nos tempos áureos. E hoje o senhor... Não tinha acabado? E hoje o senhor pega então, a biribinha... Vamos à bomba do falsificante. Então, é isso, eu gosto disso. Então Porrada. O Nino custa 10... Como é que é? Vai de novo. Vai. É um valor extremamente acessível hoje para os cofres do Palmeiras. Zagueiro que era do Fluminense. Bom zagueiro. E O Cruzeiro zagueiro, está na parada também, né? O Cruzeiro está na parada. É o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum? Não, o último Brasileirão que ele fez aqui, antes dele ser vendido, ele foi o melhor zagueiro. Ganhou na seleção de melhores zagueiros. Exatamente. O Nino tem um acordo verbal selado com o Fluminense. Tá? Porém, não há, nesse momento, acordo, até porque o Fluminense não foi ainda fazer uma proposta oficial ao Zenit, tá? O Palmeiras conversou com o Zenit. E agora o que ele precisa é convencer o staff do jogador. Tem um problema nessa história do Nino. O problema é que o staff do Nino é o mesmo do Claudinho. E deu pepino na negociação do também Zenit com o Claudinho e o Palmeiras no começo do ano. E a Leila criticou muito as partes integrantes. Deu no meio de todo mundo. Tá? Então tem esse imbróglio a se resolver. E o Abel categoricamente pediu esses dois nomes. O Nino e o Gerson. Ele pediu esses dois nomes. Tem um outro problema, Facinho. E tem sido assim nos últimos anos. A velocidade do Palmeiras negociar. Cara, se eu tiver. Bom, quem quer o mesmo jogador chega na frente. Agora quase que está. O Palmeiras negociando e um cágado correndo é a mesma coisa. Exatamente. É impressionante. Parece que chegam na cidade. Primeiro vão conhecer a montanha-russa da cidade, vão passear nos restaurantes, para depois visitar o clube e negociar. Por isso que o Palmeiras perdeu ultimamente, principalmente para o Flamengo, alguns jogadores, que o Palmeiras ele deixou escapar o interesse e ficou dando o que deu. É muito caro, então, assim, não sei o quê. No caso... Afinal, o Palmeiras já contratou o Nino? Você está com a história cumprida aí? O Palmeiras está com interesse. Formalizou o interesse. Então, nesses dois... Não é esse Nino. Tira daí. Isso aí não. Tira daí, não tem nada a ver. Só o Micheletti toda vez se confunde. Mas você fala isso, rapaz. Tenha bom humor. Não, mas não é ele. Isso aí é um ator, é o Cássio Scarpini. Não é. Isso tá confundindo. Vocês também estão apelando. Tira daí. Não, mas joga muito, hein? Ele foi um ótimo ator, inclusive. Parece o Walter, não? Aliás, quem contratar o Nino tem que pegar esse gancho aí pra anunciar no marketing com o Castelo Rá-Tim-Bum. Eu só acho que assim, você tinha só o Cruzeiro, o Flamengo, como teu rival financeiro. No ano passado, você ainda tinha o Botafogo, que tá numa draga danada, as acusações são as piores possíveis, né? Técnico sendo investigado, dinheiro com agiota, o Botafogo não vai investir pesado. Hoje, quem é o time para investir pesado? É o Cruzeiro. Aliás, o Textor tá querendo recomprar o negócio lá que ele não tá conseguindo, o negócio tá feio no Botafogo. Oh. Aí, quando o Cruzeiro chega e entra na parada por um jogador,
Os interessados, no caso, nós estamos falando aqui do Palmeiras, ele tem que resolver a bagaça. Porque eu não estou disputando só com o Flamengo mais. Eu estou disputando agora também com o Cruzeiro. E, obviamente, o Tite acertando, ele vai passar uma lista de jogadores que ele quer para disputar coisa grande. Tem Libertadores do Cruzeiro. Sim. Depois de quanto tempo o Cruzeiro disputar em fase de grupos direto? Não lembro quanto tempo faz. Mas, enfim, o Cruzeiro vem forte para a Libertadores. E tem dinheiro. Então, se o Palmeiras tem interesse no Gerson, tem interesse no Nino, não fica tentando convencer o Zenit a pegar o Mikael como parte de pagamento. Mas se o dinheiro do Palmeiras estiver na bolsa, tá perdendo 1,80. Só um detalhe rapidinho, para fechar. No pique. No Big. A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com essas questões de informações que pipocam em redes sociais, porque não tem credibilidade. Finalmente ele tá falando. Então, assim, mas acaba que a gente lê tudo isso e tá envolvido nisso tudo. Filtra. E tem um nome que tá pipocando hoje nas redes sociais, que o Palmeiras poderia se interessar como alternativa para Gerson, para jogadores do meio campo, que é o Marcos Antônio do São Paulo. E eu não sei qual que é a situação dele no São Paulo, se tem contrato curto, Não, se comprou. Ele chegou por empréstimo e o São Paulo adquiriu ele. Tava entre ele e o Juan Trissolve, Já tem contrato longo? Já? Eu vou ver até quando então que é, mas porque- o São Paulo contratou ele em definitivo. Informação é uma informação. Porque e é um bom jogador, né? Então, seria bom jogador. Seria um cara que... Eu ouvi falarem do Martinelli do Fluminense Também também. como teria um possível interesse, né? também. Também é um Mas ótimo aí, jogador. o Arias também, é interesse. Mas aí, eu tô falando aqui, os caras ficam fritando o negócio. Interesse tem de comer o lagosta. Desses dois nomes, esses dois categoricamente que eu citei, do Nino e do Gerson, esses são reais e esses foram pedidos, esses encabeçam a lista de reforços do Palmeiras. Assim, mas não dá pra ficar querendo Claro. fritar o hambúrguer no bar. Aí, o outro vai lá e pega. Vamos lá. São 35 milhões de euros no total pelos dois. Tá? Nossa, gastou isso aí Só com os bagres. em tanta Só os tranqueira. bagres. Você gastou 30 em Sousa e Facundo Torres. Então, Que o Abel já falou que quer ficar com eles. Você tá entendendo a loucura? aí ele não vai abrir. O Palmeiras praticamente gastou o mesmo valor do Nino e do Gerson, que são 1 trilhão de vezes melhor e mais importantes, do que o Sousa e o Facundo. Então ninguém vai me convencer que o Palmeiras não tem dinheiro. Não, dinheiro tem, já falaram. Dinheiro tem. Não quer gastar. O problema é que não quer gastar e quando gasta errado. É isso aí. Então a gente está trazendo a solução aqui. As informações são essas. Porque se o Palmeiras coloca no negócio, como o Zenit poderia querer, tá? Se interessaria num aporte, alguma coisa. Eu tenho o Riquelme e Felipe mais um. Dá o Luigi também. O Luiz, sei lá, qualquer um. E você entra em troca, né? A chamada troca com troco. O Gerson e o Nino, você inicia o seu mercado. Porque o Palmeiras precisa de pelo menos de 5 a 6 reforços, tá? 5 a 6. Mas ele inicia o mercado de transferências e o ano dele de 2026, no planejamento, da forma mais perfeita possível, dentro daquilo que o torcedor espera, para que a próxima temporada termine com um time com... Mas se esse dinheiro todo estiver na bolsa... Por que tá você fudido. Não, a bolsa! Por que você elogiava o Matos? Porque o Matos pegava um avião e eu Tá resolvia. funhado, tá na bolsa hoje. Só uma questão pra gente Do pique, Lelê. finalizar esse assunto. Aí não vai dar pra ser no pique, não. Então vai. Não, Não, vai, Lelê. Demora. Não, é que assim, ó. 30 segundos. Se a gente comparar, eles estavam falando do Palmeiras e do Flamengo, né? Que essa disputa entre os dois, ela já começa muito antes de ser pelos títulos dentro de campo. Ela já começa, inclusive, na briga Sem por dúvida. contratação de jogadores, porque são os times hoje com o maior poder aquisitivo do Brasil. E aí, nos últimos anos, o Palmeiras acabou não conseguindo vencer nada. Ganhou o Paulistão só, do ano passado, né? Sim. No passado. E, vamos lá, Libertadores e Brasileiro do ano passado, ficou com o Qual? Botafogo. Libertadores e Brasileiro desse ano, ficou com o Flamengo. Então, essa briga, eu acho que talvez esses anos sem ganhar títulos, apesar de um alto investimento, e essa briga com times como o Flamengo, como foi o Botafogo do Textor, e agora é o Cruzeiro do Pedrinho BH, talvez seja um indício para a Leila começar a pensar numa mudança de visão na hora de fazer as contratações no Palmeiras, né? Na hora de realmente avaliar como ela vai gerir esse projeto pro ano. Por quê? Até agora o pensamento dela sempre foi: vou tentar administrar os gastos e comprar jogadores que depois eu posso revender. Então, muitas vezes esses jogadores, eles não vêm maduros, eles não vêm prontos para decisões, como são os jogadores do Flamengo, como foram os do Botafogo ano passado e como são os do Pedrinho BH agora também. E aí, se ela ficar mais um ano nessa de, eu vou só comprar
o jogador que é mais jovem, que eu posso revender depois, ela vai acabar mais uma vez, mais um ano, perdendo disputas aí, né, pro BAP, pro Pedrinho BH agora. Sim. Então, talvez seja um indício pra Leila começar a pensar um pouquinho a mais. Fazendo né? propaganda do BH, hein? Não, mas ele... pô, A rede de supermercado lá em Belo Horizonte é a Não. capital mundial do galo. Então, mas não é Pedrinho BH o nome da rede, né? O Pedrinho BH é o presidente Já é hoje do intimidade, Cruzeiro. legal. É. Só para passar a informação que o Alex perguntou, o Marcos Antônio ele foi reemprestado até o meio do ano que vem, tá? Isso. E ele tem uma cláusula de compra obrigatória caso ele faça 5 jogos. 5 jogos. Então- Então, já assim, tá. ele vai fazer os 5 jogos e o São Paulo vai ser obrigado a pagar os 4 milhões de euros que está no É muito contrato. barato, Pô, né? mas se o Palmeiras, algum outro clube chega, ó, quem é o clube dele, o dono dele? É o Lázio. Lázio, dá 10 milhões aí. Eu já não sei, Sei se lá. chegar, né? Então, bom, pode. enfim, Marcos Antônio, plano B, mas o plano A continua sendo o Gerson aí, né? O Sim. Gerson, É o plano né? A. Fala assim, cara. Plano A custa dinheiro. O Gerson, plano A, então. Jogador bom custa caro, não adianta, Aqui, gente. esse é o Gerson, esse aqui. Não é. Isso é um Gerson Canhota, gente. Vocês Gente, vocês estão esculachando Vocês esse estão negócio. demais. Ó, festa ontem, pelo amor de Deus, Ninguém hein? bebeu. Ô, vocês que não beberam? vi, não, assim. Pô, Tá rolando aí na internet. Falar de Palmeiras, falar de elenco do Palmeiras. Falar de defesa, que por enquanto é onde as coisas estão se mexendo um pouco mais. Segundo informações saíram na imprensa, eu conversei com algumas fontes do clube também, mas não é uma conversa que está avançada, mas Mikael realmente não vai ficar. E aí o Mikael teria proposta para sair do futebol brasileiro, né? Ele quer jogar fora do Brasil, é o que parece que pode acontecer mesmo. E agora é esperar para ver como é que vem essa negociação. Infelizmente, Mikael não deu certo, né? Eu acho muito pesado a maneira como a gente vem tratando alguns jogadores do Palmeiras. Aliás, eu acho que tem um tom de agressividade geral, né? Que tá meio que circulando no Brasil de modo geral, mas no futebol é sempre mais exacerbado esse ritmo de agressão, né? Constante. Eu acho meio complicado a maneira como as coisas estão conduzidas, né? Pô, o Mikael, não jogou bem, não sei o que lá, mas porra, tem muita gente já vaza daqui, seu FDP, não sei o que. Pô, galera, vamos com calma, né? Vamos começar 2026 com calma. E você vai começar com calma, pode ser que comece com um zagueiro novo. O alvo é o Nino do Fluminense, 28 anos, jogador do Zenit da Rússia, jogador que tá com vontade de voltar pro Brasil. Ele não tá, enfim, não tá querendo, é o caso do Mikael, só que é o contrário, né? O cara quer voltar pro Brasil ao invés de sair, né? E é um jogador que tem aprovação da Abel Ferreira. Essa notícia foi veiculada primeiro na ESPN, e eu fui conversar com algumas fontes, de fato existe, mas também, assim como no caso do Mikael de saída, não tem nada 100% concreto, assim, tipo, não, com certeza, dá pra cravar. Mas é o jogador que tá na lista do Palmeiras, não quer dizer que será ele o contratado. É um jogador destro, né? Palmeiras abrindo mão aí do Mikael, que é um jogador canhoto, pra vir um jogador destro. Pô, mas isso é só o pé ao lado que o cara joga? Não é não. Tem uma série de vantagens de você ter um jogador destro fazendo a saída pela esquerda, ou a angulação do passe, não? Eu vi uma postagem bem interessante sobre isso, eu não vou lembrar agora quem foi, gostaria até de lembrar pra dar o crédito. Mas fala um pouquinho sobre isso. Por que os técnicos querem um jogador canhoto, né? Por que o Abel falava tanto em trazer um jogador canhoto, né? Agora tá abrindo mão, né? O canhoto é o Benedetti, que vai ficar no elenco. Não é um jogador conhecido pelo seu passe longo, mas é onde o Palmeiras por enquanto, se for o Nino que vier, o Palmeiras vai completar seu elenco, sua parte da zaga ali, com um jogador destro. É um bom jogador de 28 anos, jogador alto, jogador forte, jogador de imposição física. Acho uma contratação interessante se ela vier, mas enfim, acho que ainda é cedo pra gente falar isso com um pouco mais de solidez sobre essa contratação, porque ela ainda tá bem no início. O que já tá divulgado com solidez é a tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras já sabe seus adversários, né? Eu pedi pro diretor colocar aqui na tela os jogos, né, do Palmeiras. E assim, a tabela é interessante, ela parece estar um pouco mais equilibrada que o ano passado. Vamos lembrar que isso aqui é uma tabela base, tá? Que pode ser que mude. Como mudou nessa temporada, tem Copa do Mundo, tem jogadores convocados, tem período de treino, então eu acredito que ela possa ser alterada. Mas o Palmeiras estreia contra o Galo no dia 28. Não está dizendo a data, mas o brasileiro começa no 28. Se não for no 28, é no 26, no 27, no 29, por ali, né? Então é Galo fora, Vitória em casa, Inter, Fluminense, Vasco, Mirassol, Botafogo. O primeiro clássico é contra o São Paulo no Morumbi, né?
Depois o Corinthians são 2 jogos depois. Então aqui a gente vê um risco de problema, né? Porque você tem o Botafogo que... Bom, vamos lá. Tem o Mirassol primeiro. Depois você tem o Botafogo que... Não sei qual que vai ser o Botafogo do ano que vem, mas foi um time que foi rival do Palmeiras nos últimos 2 anos. Aí você tem o São Paulo, o Grêmio em casa, o Bahia fora e já tem o Corinthians. Então o Palmeiras tem entre São Paulo e Corinthians um intervalo de 2 jogos, Grêmio e Bahia. Aí tem o Atlético Paranaense, o Bragantino, aí tem o clássico contra o Santos e o jogo que interessa, todo mundo fala bastante, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, né? Flamengo faltando 2 rodadas para o campeonato, o Palmeiras tem. Então o Palmeiras define a sua vida no primeiro turno fora contra o Curitiba, o que quer dizer que a última rodada será contra o Curitiba em casa. Dando sequência às informações aqui, família Palmeiras, vamos usar uma informação aí muito relevante, importante aí da UOL e segundo o PVC, ele disse, Gerson foi oferecido ao Palmeiras, mas negócio não vai acontecer. Ex-Flamengo é atualmente no Zenit da Rússia, Gerson foi oferecido ao Palmeiras, mas o negócio não vai acontecer, revela o PVC, no dia 1º no canal UOL. O Alviverde descartou o negócio principalmente pelo alto custo, estimado em 159 milhões de reais. O envolvimento de atletas da base numa possível negociação também está fora de questão. Aí abre aspas para o PVC. Gerson foi oferecido pelo Zenit e o Palmeiras já deixou claro que o negócio seria caro demais. Circulou a história de que poderia ter envolvimento de algum jogador da base para compensar esse valor, mas o Palmeiras não está pensando nisso. O Palmeiras entendeu que o negócio é muito caro e descarta o negócio. Aí ele continua. Não é a prioridade do clube. O clube vai procurar um volante, vai procurar um zagueiro, vai procurar um atacante. Não vai procurar o Gerson. Até porque o Gerson vai chegar e daqui 6 meses ele pode estar querendo ir para outro clube. Então, tudo na vida tem ônibus e bônus. Não vai rolar, Gerson. Bom, essa informação aí do PVC que ele trouxe, realmente, os valores aí pedidos pelo clube. Realmente, o Gerson não é um jogador barato e o Palmeiras teria que desfazer de várias peças aí de seu elenco, como a gente trouxe no vídeo aí. Mikael aparentemente está de saída, enfim, para fazer uma grana, um caixa, para conseguir contratar esse volante, esse jogador aí. Mas que tem muita qualidade, ele está visando a Copa do Mundo e talvez se ele continuar lá no Zenit, ele vai ficar cada vez mais distante desta convocação. Então vamos aguardar, tudo é possível, as tratativas podem acontecer. O Palmeiras trabalha silenciosamente, como a gente já conhece. Então são esses 2 nomes aí. O Gerson parece um pouco mais distante. E também temos o Nino, o zagueiro aí, que era jogador do Fluminense. Beleza, família Palmeiras? Deixem aí no comentário a opinião de vocês. O que vocês acham desses 2 jogadores? Será que eles cairiam bem com a camisa do Verdão? Deixem no comentário e até o próximo vídeo.